بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras não estavam propensos a renunciar a seus cultos até que lhes chegasse a evidente prova. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. O mensageiro de Alá que recitasse páginas purificadas, فيها كتب قيمة. em que houvesse escritos retos. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. E aqueles aos quais fora concedido o livro não se separaram senão após haver-lhes chegado a evidente prova. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Não lhes fora ordenado senão adorar a Alá, sendo sinceros com ele na devoção, sendo monoteístas e cumprir a oração e a conceder a zakah, a ajuda caridosa. E essa é a religião reta. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Por certo, os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras estarão no fogo da Jena. Nela serão eternos. Esses são os piores de toda a criação. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Por certo, os que creem e fazem as boas obras, esses são os melhores de toda a criação. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sua recompensa, junto de seu Senhor, são os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Isso para quem receia seu Senhor. Estamos no Dagestão, no Cáucaso, a sudoeste da Rússia. Os peregrinos que estão voltando do Hajj ocuparam o aeroporto para dar graças a Deus num espontâneo ritual sufi. Na época do comunismo, essas pessoas teriam perdido o emprego, a liberdade e até as suas vidas.
Aqui, durante mais de 70 anos, o Islã esteve banido até nas regiões mais remotas. A lei de Stalin era mantida à força. Como caucasiano, ele sabia que essas aldeias da montanha tinham uma longa história de resistência às regras russas. O ânimo deles tinha de ser quebrado. Ele disse, você pode imaginar alguém que não fique triste se seu pai está inválido, seus parentes mortos e ele mesmo transferido para um lugar estranho, de língua estranha, obrigado a sobreviver ali? Então ele responde, é claro que eu fiquei triste. E como ele sobreviveu? Como organizou sua vida? Foi Deus, foi Allah quem ajudou. O interior de Daguestão, montanhoso e inacessível, impediu que os comunistas controlassem totalmente a região e o povo. O Islã sobreviveu e até floresceu em refúgios secretos. A vila de Gudfen tem agora 30 mesquitas. Mesmo durante os anos de Brezhnev, muitas casas exibiam inscrições árabes. Quando Gorbachev subiu ao poder, a liderança muçulmana do Daguestão considerou que era chegado o momento de reafirmar sua fé e protestar contra os maus-tratos. Eles conseguiram arruinar, se não destruir, toda uma geração de brava gente do Daguestão. A perseguição foi planejada e teve início com meu povo. Os bons arabistas com ascendência popular foram os primeiros a serem liquidados, mortos. Sem liderança, a grande massa popular analfabeta foi facilmente manipulada e afastada do Islã. Mudou quase tudo em nossa vida e cultura, quase tudo foi destruído. 1.600 quilômetros a leste, na Ásia Central, o processo de reafirmação da identidade islâmica está longe de ser pacífico. No final de 1992, uma violenta guerra civil explodiu na recém-independente República do Tajiquistão, entre a Aliança Democrática Islâmica e o ex-presidente comunista Nabiev, visto aqui. O problema começou naquele verão. Minha profissão é motorista e sou da cidade de Kulab. Meu irmão, um bom e pacífico muçulmano, estava orando na mesquita quando atiraram nele sem piedade, a queima-roupa. Na manhã seguinte, capturaram meu filho, que estava fora, visitando alguns parentes. Eles o pegaram, espancaram e depois arrastaram para casa. Ele ainda me olhou. Dispararam uma rajada nele quando chegaram à minha porta. Depois outra e mais outra. Então, eu fugi de Kulab. Longe de serem fundamentalistas ou representarem uma ameaça fundamentalista, as autoridades religiosas Tajik têm como prioridade estabelecer um Estado democrático e, eventualmente, uma Constituição Islâmica. Nessa manifestação, o imã da mesquita de Dushanbe está explicando aos presentes o que pretendem as autoridades religiosas. Irmãos, diz ele, não construiremos um Estado Islâmico em 5 anos. E aqueles que temem a chegada de um Estado Islâmico como uma ameaça à liberdade, saibam que ele será criado pela lei e não pela força. Só quando tivermos um mínimo de 70% de apoio popular, discutiremos o Estado Islâmico. Mas isso levará 50 anos ou mais. Portanto, os que temem o advento de um Estado Islâmico podem descansar em paz. Provavelmente não será para eles, nem irá acontecer na sua época.
Minha impressão é a de que a população da Ásia Central quer evitar um novo levante político. Pretende apenas liberdade para restabelecer suas tradições suprimidas, sua cultura proibida e fazer ressurgir sua fé, quase, mas não totalmente, esquecida. É tão grande a necessidade de expressão religiosa que os comentários sobre a prática de alguns rituais não islâmicos são amplamente ignorados. Estamos no santuário de Bahauddin Naqshband, uma das figuras mais veneradas do Islã na Ásia Central. Seus ensinamentos ajudaram o povo da então União Soviética a sobreviver durante a longa noite. Agora, a população da Ásia Central está, aos poucos, lenta e cuidadosamente, tentando redescobrir a sua herança cultural e espiritual. É um dever de fé alimentar os peregrinos do santuário. Um jovem recita o Corão. Fiquei impressionado. Como foi possível preservar a identidade muçulmana durante os 70 anos de ateísmo comunista? Perguntei onde o garoto havia aprendido o Corão. Ele respondeu que o avô havia ensinado secretamente. Orgulhoso, o velho observava o neto. Na sua lapela, vemos um sinal inconfundível da lealdade dele ao Estado soviético. Ainda assim, o Corão foi o meio que encontrou para resistir ao controle de sua mente pelos comunistas. Esta lembrança da Ásia Central guardarei para sempre. Ao voltar à congregação cosmopolita da principal mesquita de Londres, rememorando minhas viagens pelo mundo muçulmano, fico impressionado pela unidade e pela diversidade do Islã. Um Deus, um livro, um profeta, unem povos muito diferentes. O que eu quero dizer é que todas essas comunidades deveriam desenvolver suas tradições locais. Soa meio estranho aos muçulmanos como um todo que existam muitos islãs. Um islã inglês e outro americano. Sou até meio perigoso. Mas, na verdade, é isso que acontecerá na medida que essas comunidades forem criando raízes no país que as hospedou. A adaptação da tradição religiosa fará com que vivam como ingleses muçulmanos, ou alemães, ou americanos, tendo ao mesmo tempo uma satisfatória vida islâmica. German Muslims or as American Muslims, at the same time have a satisfying Islamic life. É a vida islâmica que faz da Ummah uma realidade. Nossos anfitriões não têm nada a temer. É a religião, não a política, o que nos une. Se puderem aceitar esse fato e tiverem um mínimo de tolerância para com nossas necessidades particulares, acredito que as comunidades muçulmanas cumprirão sua parte na vida de cada nação. Na primavera de 1992, quando a Bósnia declarou sua independência da Iugoslávia, os soldados sérvios voltaram-se contra seus vizinhos muçulmanos, destruindo comunidades inteiras. Pareciam determinados a apagar todos os vestígios da ocupação muçulmana naquela terra, numa operação de limpeza étnica. Em meio a notícias de assassinatos em massa e estupros, milhares e milhares de muçulmanos foram obrigados a deixar suas casas.
Após longas e terríveis viagens, muitos muçulmanos encontraram abrigo em improvisados campos de refugiados. O horror pelo qual passaram permanecerá com eles. Aí fugimos para outro vilarejo. Fiquei hospedada na casa de minha cunhada durante mais ou menos um mês. Depois as coisas começaram a piorar. Tivemos que fugir para outro lugar. Fomos para Biscane. Em Biscane eles mataram. É horrível demais até para falar sobre isso. Durante 4 dias, depois do massacre, permanecemos trancados na casa. Ninguém ousava sair. De repente havia sérvios por toda a parte. Diziam que estavam estuprando as jovens. Para o muçulmano, o sofrimento desse povo representa algo além e mais terrível que o horror da guerra em geral. Para mim, eles são meus irmãos muçulmanos. Do ponto de vista muçulmano, eles podem ser considerados vítimas de uma guerra que está acontecendo não só na ex-Iugoslávia, mas em muitos outros países sob diferentes formas. Por isso, eu me pergunto se não estamos diante de outra cruzada. The last crusade? Quaisquer que sejam os sentimentos deles por Saddam Hussein, milhões de muçulmanos assistiram aterrados à humilhação de outros muçulmanos nas mãos dos aliados ocidentais durante a Guerra do Golfo. A humilhação tornou-se ainda maior pelo modo como as imagens da derrota eram imediatamente divulgadas para todo o mundo muçulmano através da televisão. Para os ocidentais, vídeos como esse podem parecer inofensivos, mas para muitos muçulmanos eles parecem fazer parte de uma cruzada cultural contra o Islã. Transmitem uma mensagem hedonística e sedutora em que não existe Deus. Repelem na mesma medida que fascinam. Muitos de nós veem nisso um ataque contra os valores morais muçulmanos. Numa grande cidade como Cairo, o brilho do neon promete as alegrias de um estilo consumista ocidental. Olhem e copiem, as luzes parecem dizer. Comprem nossos produtos e sejam como nós. É um processo que conhecemos como colonialismo cultural. São estratégias para convencer os pobres de que o estilo de vida do Ocidente é melhor. Para os muçulmanos, alguns aspectos desse estilo são totalmente inaceitáveis. Não é surpreendente que muitos muçulmanos queiram rejeitá-lo? Temos sido colonizados há muito tempo. Temos sido tratados como terceiro mundo. Temos sido privados de uma boa parte dos negócios mundiais. Então queremos definir nosso papel e insistir em nossa identidade. A maneira para fazer isso é voltarmos às nossas raízes culturais. Aqui, o Islã não é só uma religião, é um princípio de identidade, toda uma cultura e um modo de vida. Para um número crescente de muçulmanos, resistir ao Ocidente equivale a se opor aos seus próprios governos. Esses radicais não se opõem à modernização, mas às influências seculares que, na opinião deles, corrompem sua fé. No Ocidente, são frequentemente chamados de fundamentalistas. Entretanto, é mais correto considerá-los ativistas muçulmanos dedicados à criação de uma sociedade islâmica. No Egito e em grande parte do Oriente Médio, a mais influente dessas organizações é a Fraternidade Muçulmana. Em muitos países, ela está proscrita. Estamos bem representados ou temos uma boa situação em alguns países, como aqui no Egito.
Apesar de proscritos, podemos participar das atividades políticas e conseguimos eleger 37 representantes na votação para a Assembleia do Povo em 1987. Essa é a nossa situação atual. Ainda permanecemos ativos. Não podemos parar, pois essa é uma questão religiosa e nós somos uma organização religiosa. Não temos permissão para isso. Estamos atuantes. We are a religious organization, and we can't stop because we haven't a license. We are acting. Para conter as influências que os devotos julgam ser más ou impuras, é dever de todo bom muçulmano praticar o jihad, a guerra santa para purificar a fé. O jihad pode assumir muitas formas, desde uma silenciosa batalha interna para aperfeiçoar a alma do indivíduo islâmico, até uma guerra declarada contra os inimigos do Islã. Há 600 anos, um grande erudito árabe, Ibn Khaldun, professor da antiga Universidade de Al-Azhar, no Cairo, expôs uma teoria sobre o jihad revolucionário. Quando as grandes cidades e seus governantes se tornarem corruptos, negligenciando a rígida observância do Islã, uma nova onda de fiéis surgirá do campo para extirpar a erva daninha do centro. Esse ciclo de queda e renascimento repetiu-se incessantemente na história do Islã. E até hoje, a ideia do jihad continua a inspirar os modernos revolucionários islâmicos. Alguns jovens, mesmo nos centros mais tradicionais de aprendizado, como Al-Azhar, adotarão as ideias revolucionárias do jihad. Quando voltarem aos seus países de origem, levarão essas ideias com eles. O norte da Nigéria é 90% muçulmano, e Kano é talvez a cidade mais devota da Nigéria. Essa é a oração matutina que marca o fim do mês de Ramadã. $500 mil homens estão reunidos aqui no centro de orações ao ar livre. Apesar do esplendor de suas vestes festivas, a maioria dos nigerianos do norte é pobre, muito mais pobre do que os cristãos das províncias do sul, ricas em petróleo. E quanto mais pobres ficam, maior o seu envolvimento com o Islã. Esse é o clímax de um longo período de preparação espiritual. Durante o Ramadã, os membros da fraternidade Qadariya entraram em transe profundo ao cantar frases do Corão. O Qadariya é uma seita sufi de grande penetração no norte da Nigéria. Membros de grupos como esse têm crescido enormemente nos últimos anos. Tafsir, a leitura e interpretação do Corão, faz parte da preparação espiritual durante o Ramadã. Cada noite, durante todas as noites do mês de jejum do Ramadã,
podemos ver fiéis praticando tafsir em cada esquina de Kano. Aqui o tafsir está sendo conduzido em um dos pátios do Palácio do Emir de Kano. Antigamente, o poder do Emir era quase absoluto. A partir da colonização britânica, esse poder foi sendo reduzido e depois da independência da Nigéria ficou restrito ao cerimonial. Ainda assim, o Emir é considerado uma autoridade espiritual pelos fiéis. Durante o mês de Ramadã, ele desempenha um papel de importância. Sai de seu palácio para receber as homenagens do povo. Não se trata de um gesto sem sentido dentro de um espetáculo vazio. A ocasião simboliza a crença islâmica de que política e religião são a mesma coisa. O governo da Nigéria controla toda a federação, metade cristã, metade muçulmana, sob uma constituição secular. O sistema é percebido como profundamente corrupto, principalmente pelos muçulmanos que querem restaurar o governo islâmico ao norte da Nigéria. O Emir espera as homenagens dos líderes tradicionais do local. Para demonstrar sua lealdade, eles avançam em direção a ele, desviando seus cavalos no último momento. Esse gesto é uma reminiscência da Jihad de Uthman Danfodio. Muitos muçulmanos acreditam que é necessário uma nova Jihad para purificar as cidades corrompidas. Os militantes muçulmanos afirmam que a Nigéria é um estado a serviço do Ocidente. Os neocolonialistas não dirigem o país diretamente, mas exercem o poder através de pressões diplomáticas e comerciais. O que os muçulmanos percebem nos ocidentais não inspira confiança. Os ocidentais demonstram escassa sensibilidade à realidade muçulmana. Eles exportam o que a cultura ocidental tem de pior, e os muçulmanos não gostam disso. Mas há poucos modos de a gente comum expressar sua raiva e frustração. O único alvo disponível, infelizmente, é a igreja cristã. Wannan sujada sai muke tuna da iyayenmu mata da kuma uwarmu Ikkilisiyar Isa Almasihu da kasar mu baki daya. Yanzu za mu ci gaba da wannan sujada. Os muçulmanos veem a igreja cristã como um legado espiritual do colonialismo. Foram os colonos que trouxeram consigo o cristianismo. Eles educaram os cristãos e deram a eles posições privilegiadas na administração. A maioria dos cristãos é formada por mercadores que emigraram do sul, rico em petróleo. Eles desconfiam dos muçulmanos do norte, que os consideram representantes de um regime opressor baseado nos ricos estados sulistas. Quando os cristãos de Kano quiseram construir uma nova igreja para atender às necessidades de uma comunidade em expansão, pediram ao arcebispo de Canterbury, na época Robert Runcie, para colocar a pedra fundamental. Certa noite, desordeiros muçulmanos invadiram a construção. As tropas do governo intervieram e dispararam contra os muçulmanos, culpados e inocentes. A raiva muçulmana contra os cristãos aumentou. O Sheikh Zakzaki é o líder da oposição muçulmana e um militante devoto. Ele e seus seguidores se opõem à influência cristã,
pois acham que o governo secular é um conceito cristão. O próprio sistema que agora governa o país disse secular. O secularismo é, em si mesmo, um conceito cristão. Está escrito na Bíblia: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é o tipo de ideologia que foi aplicada à política do país. Assim, os cristãos estão mais ou menos protegidos pelo sistema. Então, quando os muçulmanos dizem alguma coisa, eles simplesmente respondem que estão contrariando o principal, as regras vigentes. Na opinião deles, o país não precisa de muçulmanos. Tem havido muitos conflitos anticristãos em Kano. Inúmeras igrejas e propriedades de cristãos foram destruídas no norte da Nigéria. Quando as autoridades militares intervêm, é quase inevitável que alguns muçulmanos acusem-nas de instrumento de força do governo repressor. Assim, o ressentimento cresce. Nesse clima, foi surpreendente que os cristãos tenham decidido convidar um carismático pregador alemão, Reinhard Bonke, para se apresentar na cidade durante o verão de 1991. A reação dos muçulmanos não se fez esperar. Carros foram queimados e pessoas espancadas. Muita gente correu à procura de abrigo no mercado, onde foi traçada uma linha de batalha entre muçulmanos e cristãos. Dependendo de como estavam vestidas, calça e camisa, por exemplo, as pessoas eram classificadas como cristãs e agredidas. Os cristãos não atacaram na hora, mas depois. Os que viviam naquela parte da cidade resolveram reagir e defender as suas propriedades. E daí surgiram novos confrontos frente a frente. Os cristãos atearam fogo nessa mesquita e deixaram queimar. Para mostrar a força da sua fé, os muçulmanos locais continuaram a recitar suas preces diárias na mesquita queimada. Esses meninos que estão pedindo esmola para os motoristas são alunos das escolas de Corão. Muitas vezes dependem desses trocados para sobreviver. A maioria não tem nada além de uma fé apaixonada e de um violento senso de privação. Apesar do pequeno número de cristãos no norte, alguns deles podem parecer agressivos. Na Nigéria, os ativistas ainda formam uma pequena minoria, mas há muitos que compartilham essas convicções no mundo muçulmano. No Irã, os sentimentos contra Israel e Estados Unidos correm soltos. O símbolo do Domo do Rochedo significa para toda a população muçulmana que a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, está em mãos inimigas. Não são só os extremistas que pensam assim. Mesmo eu, que acredito no lema Sufi Paz com Todos, entendo a paixão que faz com que meu próprio país me proíba de cruzar essa pequena barreira. Estou numa ponte do Rio Jordão, e poucos metros atrás de mim está Israel, o país que os muçulmanos chamam de Palestina ocupada. Jerusalém, a cidade que os muçulmanos chamam de Al-Quds, fica a apenas 1 hora de carro daqui. Apesar de estar tão perto e de ser um dos 3 lugares sagrados do Islã, não posso visitá-la. As consequências políticas da ocupação de Al-Quds por Israel tornam impossível a minha peregrinação. E a sensação de injustiça, a frustração que sinto, é partilhada por toda a comunidade muçulmana.
Os muçulmanos tiveram uma experiência muito amarga com as cruzadas. E hoje, alguns entendem a criação de Israel, na Palestina, em 1948, como uma repetição do pesadelo das cruzadas nos tempos medievais. This is Movie Tone. The scene is near Jericho, one of the camps for Arab refugees. The story is one of destitution. For these people, as the result of the war in Palestine, have either fled or been expelled from their homes and their livelihood. The Arab refugee problem is a very big one, for those in need are said to number over 500,000. Quase meio século após a fundação do Estado de Israel, muitos dos palestinos expulsos ainda vivem em campos de refugiados como esses. A vida aqui é dura. Não há nada para fazer, a não ser lamentar o passado e esperar pela liberação de sua terra. Que tipo de futuro esses jovens terão? As Nações Unidas garantem a educação básica e o mínimo para a sobrevivência deles. Mas eles não têm país, levam uma vida miserável e há poucas chances de encontrarem trabalho. É possível que quando crescerem venham a culpar os políticos, o Ocidente e o mundo todo pela sua situação. Para muitos, o Islã é a única certeza e, mais que tudo, esperança. Mas aqui a fé é combinada com um inflamado sentimento de injustiça. Desse modo, não é difícil imaginar que muitos desses meninos poderão um dia ingressar nas fileiras terroristas como soldados do Hamas e do Jihad Islâmico. O Hamas e o Jihad Islâmico são os nomes de duas das organizações terroristas que lutam contra o Estado de Israel. A diferença entre elas e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, mais antiga, é que as mais novas colocaram a questão islâmica na agenda. Se, que Deus não permita, houver um confronto entre o Islã e o Ocidente, é provável que ele se dê em Jerusalém. Isso me entristece, pois o Sagrado Corão nos ensina que os cristãos e os judeus são pessoas do livro e os muçulmanos devem respeitar sua fé. Historicamente, as três fés têm partilhado a mesma cidade sagrada com pouca discórdia entre si. Os muçulmanos lembram sempre que os cristãos e os judeus continuaram a viver e a orar aqui durante os séculos de domínio muçulmano. Na maioria daqueles anos viveram em paz. Agora, até mesmo quando rezam, os soldados israelenses carregam suas armas. A mesquita que os muçulmanos chamam de Domo do Rochedo e os judeus de Monte do Templo, ou simplesmente o Templo, fica no local onde estava o antigo Templo de Salomão, destruído 2 vezes na antiguidade. Os judeus acreditam que deverá ser reconstruído para saudar o advento do Messias. Mas para os muçulmanos, a área toda é uma mesquita. É Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado no Islã. Surgiram problemas aqui em novembro de 1990, quando os militantes sionistas anunciaram que iam reconstruir o templo. Todos sabem que no Domo do Rochedo existiram 2 templos. O primeiro foi o do rei Salomão e o segundo, o templo de Zubavel e do rei Herodes. Esse é o terceiro templo, que será o último. Estamos aqui desde antes da pedra fundamental que os israelenses, judeus, decidiram colocar no Domo do Rochedo, como a primeira pedra do terceiro templo. A maioria dos muçulmanos estava desarmada, mas travaram uma árdua batalha temendo que sua mesquita fosse destruída. O exército israelense invadiu Al-Aqsa e matou pelo menos 30 jovens muçulmanos. Hoje, milhares de turistas vêm para Al-Aqsa para conhecer a mesquita.
Muitos deles não conhecem a história do Islã e seus guias muçulmanos têm tato suficiente para não exibir os buracos de bala que ainda marcam as paredes do domo, sem falar no emblema rabiscado da Hamas, a organização de muçulmanos radicais. Muitos muçulmanos que vêm aqui para orar, quando os turistas vão embora, ficam ofendidos com a invasão do seu lugar sagrado. O local de orações em Al-Aqsa está aqui há mais de 1000 anos. Muitos dariam suas vidas para defendê-lo. Jerusalém não é a única cidade israelense onde os muçulmanos ressentem-se da ocupação de seus lugares sagrados. A mesquita Ibrahim, em Hebron, foi construída dentro das paredes de um antigo santuário judaico, a Gruta de Machpelah. Esse local é sagrado para ambas as religiões, pois tanto os judeus quanto os muçulmanos acreditam que os patriarcas e as matriarcas do Velho Testamento estão enterrados aqui. De dia, em especial às sextas, é um lugar onde os muçulmanos vêm orar. Para poder entrar, eles precisam ser revistados pelos soldados israelenses. À noite, o mesmo lugar torna-se objeto de peregrinação de estudantes israelenses. As alunas estão alegres, mas nunca vêm aqui sem uma escolta armada. Primeiro, elas ouvem uma explicação sobre a história do santuário. O significado dele para a religião judaica e a identidade nacional é um ponto importante das explicações. Esta foi a primeira aquisição judaica na terra de Israel. O Torá descreve em detalhes a própria Machpelah, os arredores e o andamento das negociações. E tudo nos diz quão importante é esse lugar. Para nós, descendentes de Abrão, Isaac e Jacó. Isso foi há 4.000 anos, mas o povo de Israel carrega consigo essa história. A história dos antepassados e de Machpelah. Carregam consigo há milhares de anos. Qual é o significado de Machpelah? O que significa para o povo judeu essa propriedade através das gerações para vir aqui e rezar? Durante séculos, os judeus foram proibidos de realizar seus cultos aqui, mas os muçulmanos não fazem objeções a que os judeus venham rezar. O que eles temem é que um dia os judeus os expulsem. A constante presença de soldados israelenses, a vigilância permanente, constitui a maior provocação que pode ser feita a jovens que se consideram não apenas palestinos, mas também muçulmanos. E enquanto eles acreditarem que Israel tem o apoio do Ocidente, acreditarão que o Ocidente e Israel estarão unidos contra o Islã.